Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que você tenha tido uma semana abençoada. E nós vamos dar sequência à nossa série do Sermão do Monte. Estamos chegando no final, aguenta aí. Jesus está finalizando o ensino dele. Como todo professor numa boa aula, ele começa a dar uma parte prática daquilo que você precisa fazer. E essa é a nossa intenção de hoje, falar sobre a parte prática do Sermão do Monte. Fica atento, foi muito legal o sábado passado, a maneira como o Senhor ministrou. E eu tenho certeza que você vai ser ministrado também nesse sábado, tá bom? Vamos lá! Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e serei medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso aí. Sobre julgamento. Vamos lá. Claro, vamos lá. No versículo 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. Eu entendo primeiramente do não julgar, quando a Bíblia nos fala sobre não julgar, eu entendo como a questão do decretar culpa da pessoa, como Deus trazer o julgamento, aí a questão do julgamento no sentido condenatório, que não pertence a mim, mas isso é algo que pertence ao Senhor. Mas eu vejo também aí já na parte 3 e 4 sobre o cisco do seu irmão. Eu, como cristão, eu devo me avaliar diariamente em relação às minhas condutas, como que eu estou diante de Deus. E se eu vejo o meu irmão em pecado, eu, como cristão, eu tenho o dever de chegar e falar para o meu irmão: meu irmão, você está pecando. E nesse ponto, quando você fala isso para os seus irmãos, que ele chega e fala: pô, tu não é Deus para me julgar, Deus conhece o meu coração. Mas essa afirmação que ele traz, para mim, primeiramente, essa confirmação que ele faz é como se ele estivesse dizendo: pô, é verdade, eu estou pecando e não quero abrir mão disso. Então a gente tem que ter cuidado ao analisar essa parte de Mateus, de 1 a 5 ali, sobre a questão do julgamento. Que o julgamento não é eu ver meu irmão pecar e deixar para lá, porque o julgamento pertence ao Senhor e Deus vai fazer o que for. Eu, como cristão, eu tenho que chegar e falar para o meu irmão que ele está errado e ele precisa se arrepender da sua má conduta. Eu concordo com o João nesse sentido de que o julgar aqui não tem a ver com fazer uma análise. Tipo, vou dar um exemplo. Eu exponho a minha opinião em um comentário na rede social e a pessoa vai lá embaixo: não julguei, tal, lá. Eu acredito que não seja nesse sentido julgar aqui, mas seja nesse sentido de condenação, não exercer uma condenação divina, ou seja, uma condenação que cabe a Deus, né? Um exemplo, eu não posso julgar se a pessoa está no céu ou no inferno, né? Se ela foi salva ou não foi salva, né? Cabe a mim para julgar no quesito da salvação. Mas é que aqui fala para não julgar, porque com a mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Será que é ruim julgar? Ou por que eu não devo julgar? Porque se, que nem o João falou, se fizer uma análise, né? Se eu retirar primeiro a trave do meu olho, o versículo 5 vai dizer: você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então não é que não deve imprimir um tipo de julgamento, no sentido, o exemplo que o João deu, se o João estiver pecando e eu chegar para ele dizer: mano, você está errado, você precisa se arrepender disso, é um certo tipo de julgamento, mas eu não estou trazendo condenação sobre a vida dele. Só que para eu que eu faça isso, antes eu preciso fazer o quê? Retirar a trave do meu. Então por isso que é importante caminhar em uma unidade, por isso que é importante caminhar no sentido congregacional com os irmãos, com a liberdade e confiança de um poder exortar o outro sem o direito de ofensa, que a gente venha crescer junto, né? Buscando essa questão da santificação, assim, porque se eu busco a santificação, se o corpo me ajuda a me santificar, nessa questão do julgamento não está errado. É claro que a minha maneira de chegar e exortar um irmão não deve ser trazendo condenação, de maneira nenhuma. O que Jesus está destacando aqui é a ideia de que o problema está justamente quando você acusa o outro e não identifica o seu pecado, né?
Aí aqui eu lembro da passagem do texto do publicano e do fariseu, né? Então, tipo, qual que era o problema ali? O problema ali é que o fariseu se sentisse e colocava numa posição superior ao publicano. E aí por isso ali considerava, enfim, que o publicano ali era inferior. Aqui eu vejo a mesma questão, que é tipo alguém julgando o outro porque ele se considera superior no direito de julgar, que aí quando Jesus diz assim, não, você precisa enxergar que você também tem pecado. E aqui me chama a atenção uma coisa que Jesus usou em outros momentos também, esse recurso do exagero, né? Tipo assim, pô, você está falando do cisco do olho do seu irmão, mas tem a trave no seu olho, quer dizer, tipo, tem algo muito mais significativo. Isso aqui me dá a entender que muitas vezes aqueles que somente acusam os pecados dos outros, na verdade eles estão encobrindo os seus próprios pecados, que muitas vezes são muito maiores do que daqueles que eles acusam, que é aquela tendência que a gente tem de projetar nos outros os pecados, não reconhecer na gente. Eu acho interessante isso aqui, porque me dá a entender que muitas vezes acontece isso. Já viu aquela coisa, tipo, aquele cara que só acusa o pecado dos outros, sim, mas se você for ver a vida do cara, ele está tão arrebentado, se não pior, do que a vida daquele que ele está julgando, né? Como se fosse uma defesa psicológica, eu botar para fora em cima do outro para não me observar, né? Talvez seja por isso que Jesus começa falando sobre a questão da bem-aventurança no Sermão do Monte, né? Tem o orgulho dos dois lados, né? Tem o orgulho da pessoa que só aponta o pecado do outro e em nenhum momento busca arrependimento para si, mas também tem aquela pessoa que o irmão chega com humildade para exortar e a pessoa é tão orgulhosa e tão perfeita que não aceita, né, a repreensão, não aceita a exortação, não aceita o conselho, né? E Jesus começa falando das bem-aventuranças, fala sobre a questão de ser humilde, né? Então acredito que tem a questão do orgulho dos dois lados e o posicionamento de um cristão mediante a um julgamento que não exerce uma sentença ou uma condenação, em fazer a autoanálise primeiro, para depois chegar, e o que recebe essa exortação, o cara precisa ser humilde e manso de coração para dizer, poxa, tem aí 70% do que o Mateus falou sobre a minha vida, que eu não concordo e eu discordo sobre isso, mas tem 30% que é verdade, tem 30% que eu preciso buscar arrependimento sobre isso. A gente precisa tomar cuidado dentro da prática do Sermão do Monte, dentro da vida do cristão, com esse orgulho dos dois lados, né? De não exercer o juízo condenatório, mas de ser humilde para receber o juízo, vamos dizer, o julgamento ou a exortação no sentido de provocar a santificação, de levar a santificação. E aqui é engraçado, porque às vezes me dá a entender assim, mais uma vez voltando para esse exagero, cisco, trave, né? Sabe aquela pessoa que fica querendo implicar com coisinha pequena? Às vezes a gente vê isso na igreja, tipo assim, nossa, o cara lá, é claro, ele não está relativizando o pecado, sim, mas tipo assim, às vezes fica criando caos por questões tão pequenas, mas muitas vezes ele é alguém que talvez esteja escondendo pecados muito maiores, né? Muito querendo dizer assim, que parece que eu preciso procurar isso para até me ausentar ou me livrar da exortação do meu próximo, né? Boa, vamos pro próximo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães voltando-se vos despedacem. É interessante que Jesus está tratando aqui dos ensinos que ele vem dizendo há 2 capítulos atrás, né? A preciosidade do ensino de Jesus, a preciosidade do que é o Evangelho de Cristo. Essa pérola, a gente estava comentando aqui no bastidor, que essa pérola, ela representa com certeza o ensino precioso do Evangelho de Cristo Jesus. O que é isso então? Não vamos dar aos cães aquilo que é santo, nem lançar aos porcos as vossas pérolas, para acontecer que eles pisem ou não. Jesus, ele é muito, muito didático e ele traz figuras de linguagem que a gente consegue associar para nós hoje. Nessas figuras, o que a gente consegue ver? São animais que... O que é uma pérola para um animal? É nada. Ele não vai entender o valor que há naquela pedra preciosa. Ele não vai entender o significado daquilo. Mas quando Jesus ele não está tratando as pessoas como cachorros e porcos. É uma associação para ficar fácil. É quando a gente lança a palavra, a gente prega o Evangelho, fala sobre as boas novas, e ao mesmo tempo em que você lança a palavra e a pessoa não dá importância, a gente tem que entender que quem salva é o Senhor, quem prepara o terreno é o próprio Deus. Se a gente for lembrar da parábola do semeador, no começo dela, ela fala sobre
O solo sendo preparado. E quem prepara o solo é o próprio Deus. Os terrenos sendo férteis ou inférteis, quem prepara é Deus. A pérola sendo o evangelho, eu não posso desperdiçar o meu tempo, desperdiçar o valor precioso que há na mensagem de Jesus com aqueles que ainda não estão com o coração preparado. Ah, então eu não vou pregar mais. Não, nada a ver. Você sabe quem vai receber a palavra ou não? Não sabe. Você sabe aquele que Deus preparou o coração para que a semente dê fruto? Não, ninguém sabe. Por isso a nossa função é lançar as pérolas. Só que, quando você lançou a pérola uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí a pessoa está lá, né? Ouvindo o evangelho, vivendo uma vida de igreja e ainda assim a palavra não surtiu efeito, aí a gente tem que avaliar se realmente o terreno é fértil ou não. Então o que eu entendo aqui é uma displicência em relação à preciosidade do evangelho. Tem a ver com a falta de zelo com que se recebe a palavra. E a própria palavra, ela dá o fruto. Nosso trabalho, se a gente for chamar isso de trabalho, ser dispenseiros daquilo que Deus deu. É jogar. O terreno é Deus quem prepara e a semente ela tem potencial nela mesma para gerar o fruto. Santo é o evangelho e não profanar aquilo que é santo é você não banalizar aquilo que é santo, perdendo tempo, entre aspas, com as pessoas que ainda não estão com o coração voltado para o Senhor. E aí você poderia se perguntar assim, tá, mas Deus vai ficar ofendido, se dizer o fato deles não escutarem o evangelho, não receberem? Eu entendo aqui mais por um lado de assertividade, né? Tipo assim, quando você identifica pessoas que explicitamente, abertamente não estão interessadas no evangelho, sabe, pessoas que no seu coração você observa ali, é claro que tudo é uma questão de discernimento, mas você entende que são pessoas impuras, que não tem nenhum tipo ali de receptividade à sua mensagem. Nesse sentido seria uma perda de tempo, assim colocar, você ficar insistindo com alguém que expressamente está te mostrando que não está fazendo, não está levando, não está recebendo a sua mensagem com a devida atenção, devida importância. Então eu entendo bastante por esse lado, assim. É claro que a gente sempre deve ser motivado a pregar, a proclamar o evangelho, mas tipo assim, tem brigas que muitas vezes você não precisa entrar. Isso aqui talvez pode se aplicar ao contexto que a gente vê muito hoje em mídia social. Tem brigas que você não precisa entrar. Eu vejo os caras lá falando do evangelho, escarnecendo o evangelho, tá? Entende? Muitas vezes não vai valer a pena entrar nesse tipo de briga, porque eu entendo de onde o Gustavo falou, elas precisam primeiro conhecer o Deus do evangelho. Entende? Tem todo um discernimento que muitas vezes é necessário nessa nossa fala como cristãos em relação aos não cristãos, né? A gente sabe quem convence o Espírito, né? Sim. Se o Espírito não convencer, não há argumento que convença. Eu não sei se foi C.S. Lewis ou se foi Spurgeon. Ele fala que o Evangelho, parafraseando, né? Ninguém precisa defender o Evangelho, né? Que o Evangelho ele é um leão faminto e sedento, né? Por sangue. É simplesmente abrir a jaula e deixar que ele faça o serviço e ensina. Eu acho legal e interessante a figura de linguagem que Jesus usou de cães e porcos. Na época, cães e porcos eles viviam revirando lixo, eles viviam na miséria, era considerado algo como impuro, né? A mulher, quando vai suplicar ao Senhor, ele fala assim, tá comendo migalha da mesa, né? Tipo, não dê aos cães o que é dos filhos. Ela fala, mas até os cães comem da mesa do Senhor, das migalhas e tudo. Então os judeus olhavam para aqueles que não tinham o pacto da aliança com o mesmo desprezo. Então usar a figura do porco e usar a figura do cão fala sobre um desprezo daqueles que não fazem parte da aliança. Só que depois o texto ele é intencional em dizer que aqueles que rejeitam, né? Que é isso de ter a mentalidade dura, a mentalidade fechada. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se é filho, pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus,
dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que vocês acham disso? Quando foi sendo lido aqui o texto, eu lembrei da passagem de Tiago, né? Ele fala assim, vocês não temem que vocês não peguem, né? Sim. Até na minha Bíblia aqui o título dessa passagem, esse período, diz ali a persistência na oração. Então, a gente entende que aqui Jesus está incentivando, ele está criando, através desse discurso, ele está querendo motivar os discípulos, os cristãos a orarem, a buscarem com persistência. E aqui tem uma questão até meio óbvia. Por que ele usa esse tipo de argumento? Assim, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei na porta e vos será aberto. Aí você pode perguntar, as pessoas vão muito para aquele lado do tipo, então toda vez que você pedir você vai receber e tal. Mas aqui eu vejo uma questão um pouco assim mais lógica no sentido seguinte: para se abrir a porta, alguém tem que bater. Para você receber alguma coisa, você tem que pedir, você tem que comunicar a sua necessidade. Então eu não vejo aqui que necessariamente Jesus está querendo ensinar que tudo aquilo que nós pedimos Ele vai nos dar. Sim. Mas eu entendo que aqui Ele está nos incentivando que para nós recebermos nós temos que pedir. Entendeu? Deu para entender a diferença? Sim, não quer dizer que toda vez que eu pedir eu vou receber, mas quando eu receber é porque eu pedi. Mas Deus já não sabe de tudo? Jesus não sabe tudo? Tadá! Não, tô brincando. Sempre vem essa Não, é uma pergunta que todo mundo faz. Mas Deus conhece todas as coisas. É aquela grande questão de tipo assim, que no nosso relacionamento com Deus, a gente entende que Deus também quer gerar algo no nosso coração. Então Deus está gerando a maturidade, enfim, está produzindo crescimento em nós. E dentro disso entra o relacionamento. Se Deus fosse simplesmente dar tudo que nós precisamos, não seria meio que um relacionamento, seria tipo alguém que só está ali bancando você para você viver da maneira que você quer. Mas ali não, existe relacionamento, existe conversa, existe eu colocar para diante deles minhas preocupações, é aí que eu vou receber. Entende? Então é aquela coisa, Deus sabe, mas o meio que Deus usa para nos dar as coisas é por meio da oração. Isso que a Bíblia nos ensina, né? Mas que Ele poderia nos dar, Ele escolheu na maneira como Ele vai atuar conosco, nos dando à medida em que nós pedimos, à medida em que nós oramos, à medida em que nós colocamos diante dele. É igual a gente lembrar a relação de Deus com Adão. Sim. Pô, Ele sabia, conhecia Adão, Ele sabia de tudo. Ele via Adão e mesmo assim Ele descia na virada do dia para ter o que? Relacionamento. Adão ia falar o quê? Contar o dia. Cara, Deus já viu o dia de Adão. Já sabia como que era. Mas qual que é a importância dessa troca? É o relacionamento. A base do relacionamento é muito importante nesse sentido. Então, vou pedir, vou insistir, mas Deus já ouviu, Deus sabe, Deus conhece com certeza, Deus é soberano, Ele já viu tudo, já sabe tudo, conhece tudo. Mas existe uma relação tão íntima quando você expõe o teu coração, a tua necessidade, o teu desejo até, por mais banal e bobo que seja. Deus se interessa por você, porque Ele quer desenvolver o relacionamento. Foi para isso que Ele enviou Jesus, para nos dar o direito de ter um relacionamento que foi perdido. Então, quando a gente entende essa necessidade de nos relacionarmos com Deus, as nossas petições, elas não vão ser mais petições, vão ser conversas de amigo. A persistência na oração, claro, se resume também numa perseverança daquilo que foi colocado, do objetivo que foi posto. Mas eu vejo muito mais com um ganho de relacionamento do que eu quero aquilo, então eu insisto. É igual aquelas crianças que quer assistir TV e a mãe não deixa e fica, mãe, eu quero assistir, mãe, eu quero assistir, mãe, eu quero assistir. A mãe é vencida pelo cansaço. Deus não se vence por cansaço. Você não vai cansar Deus de Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, mas cada eu quero que você fala e a cada negativa de Deus gera em você, com certeza, uma maturidade para você enfrentar situações que Deus já anteviu. Sim, você falando aqui me veio uma questão também. Imagine que Deus desse tudo para você sem você precisar pedir. Existe uma grande probabilidade disso não gerar um senso de gratidão. Porque, por exemplo, assim, se eu de maneira contínua estou ali o tempo inteiro servindo você nas suas necessidades, você não vai nem perceber, assim, se dar conta das suas necessidades. Você não vai se dar conta das suas faltas. Aqui não, tipo assim, é como se Deus esperasse a gente pedir, porque daí a gente tem toda aquela noção, nos faz entender muitas vezes que, nossa, como é que a gente está distante de Deus, como a gente vive numa realidade de vida limitada, onde nós sofremos, onde nós precisamos de coisas, onde nós temos necessidades.
E aí eu vou e peço para Deus e Ele nos dá, nos abençoa. Isso nos dá um senso de gratidão. Ou seja, talvez sem isso a gente não teria esse senso de gratidão diante de Deus. Entende? É que nem aquele filho mimado, que tem absolutamente tudo que o pai dá, mas muitas vezes não reconhece o valor disso, né? Não tem aquele espírito de gratidão. Agora, dá para alguém que passa por extrema necessidade para você ver o senso de gratidão que vai ter, entende? E eu acho legal isso porque eu acho que o texto leva a gente a ter uma reflexão, principalmente a partir do versículo 9, 10 e 11, da intencionalidade, tipo, de para quem eu estou pedindo, né? Essa questão de buscar, de bater, de insistir, fala de uma intencionalidade, de ser intencional naquilo, de ir consciente. Não, eu estou indo para o Pai, eu estou diante do Pai por conta disso, e o Pai não é um Pai ruim. Deus não é um chefe, um patrão zangado que está com a lista dizendo não, ele não orou, que estava certo, não leu a Bíblia hoje, negativo, não. Hoje ele leu, mas a oração não foi mais ou menos, meio ponto. Não, Deus não é esse carrasco, né? O pai mau é a gente. Ele fala no versículo 9: ou quem de vocês, se o filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vocês que são maus, por que a gente é mau? Por que o pai terreno é mau e não se compara à paternidade divina, a paternidade de Deus? Porque é um fruto do pecado, é um fruto da consequência do pecado, né? Então, sem ter essa ideia de para quem a gente está pedindo, qual é o nosso estado, né? É comum a paternidade humana, o homem na figura de pai, tentar fazer sempre o melhor para o seu filho. E sempre chega aquele ponto na juventude que vai pensar onde que eu errei, onde que eu falhei na educação, onde que eu... Não, por mais que o homem se esforce para exercer a paternidade, ele sempre vai ser falho porque é fruto da queda, né? Então a gente precisa ter isso vivo em mente. A gente tem essa questão da perseverança, mas também a gente tem a questão de ter a consciência de que a gente não é perfeito. Se a gente não tem uma mentalidade de que a paternidade de Deus não tem nada a ver com a paternidade do homem, rapidinho a gente perde essa intencionalidade, rapidinho a gente perde esse desejo de estar orando, esse desejo de estar na presença de Deus, de bater, de ir atrás, de querer esse relacionamento em si. Então a gente tem que ter em mente isso, que Deus não é um pai ruim, Ele não é um pai mau, não. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É bom a gente ter esse filtro, a gente ter esse padrão, né? E o pedido também, né? Às vezes a gente pensa que nem usa a oração como moeda de troca, né? Não, eu quero, eu preciso disso, como se Deus fosse obrigado a dar aquilo que a gente pede na hora que a gente pede, do jeito que a gente pede, né? Não, mas é o melhor de Deus para minha vida. Não, o que vale é a intencionalidade do coração, né? É a intenção do coração, é a essência por trás do coração no pedir. O texto de Tiago, vocês não recebem porque pedem mal, né? Não sabem pedir. E eu acho que o versículo 12 aqui finaliza e complementa tudo isso que foi falado, né? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Aquilo que eu peço para Deus, porque geralmente quando a gente quer pedir algo para Deus, a gente não vai pedir algo ruim para a gente pede algo bom. Então, com essa mesma intenção que eu tenho de querer algo bom para mim, é a intenção que tem que me mover para eu querer algo bom para o meu irmão também, para o meu próximo. Mas esse texto, o versículo 12 aqui, a gente pode dizer que ele é reconhecido de uma forma, de alguma maneira, como a regra de ouro, né? Esse versículo ele exemplifica a lei, porque o que a lei fala, né? Aquela questão retributiva, né? Para você tratar de benevolência, para você tratar com misericórdia, para que você receba misericórdia, para que você perdoe o seu irmão, para que você seja perdoado. Então a lei, ela traz essa, não sei se eu posso dizer esse paradoxo, seria a palavra correta, né? E a questão dos profetas também diz respeito à lei, mas também diz respeito àquela chamada de Deus relacional ao arrependimento, a voltar para o seu caminho. Então assim, se você não persevera no sentido, para mim, no sentido relacional, que teria mais a ver com a questão dos profetas em si, e não tem um relacionamento bom com a lei,
obviamente você não está se relacionando com a legislação do Sermão do Monte, que é a legislação do Reino de Deus. Eu vejo muito aqui, mais uma vez, é como se Jesus também, obviamente, ele é muito assertivo em ter uma leitura das relações humanas, né? Que é esse efeito prático que viver o Evangelho tem numa comunidade, por exemplo. De você estar ali, passar por uma questão de constrangimento com o irmão, ele age de uma maneira agradável com você, e você aprende a ouvir, você se constrange, fala, poxa, o cara me tratou bem e tal. E isso muitas vezes vai ensinar ele, na próxima vez, quando alguém agir assim com ele também agir dessa maneira. Então, voltando mesmo no Sermão do Monte mesmo, se a gente olhar o versículo 17 do capítulo 5, vai falar que Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, né? Ou os profetas, né? Então a lei e os profetas, ou a lei por si só, ela diz respeito a tudo que Jesus cumpriu, que estava descrito em todo o Pentateuco. Então todo o período da lei lá, Jesus cumpriu e executou. Então, quando a gente olha o capítulo 7, o versículo 12, a lei dos profetas tem a ver, ou a lei e os profetas, né, tem a ver com um cumprimento de Jesus. Não só a expectativa de um Messias suposto, mas não, a crença de que Jesus cumpriu as leis e os profetas, e viver essa questão que a gente está falando sobre não julgar, o que a gente já falou no capítulo 5, que a gente já falou no capítulo 6, o encorajamento à oração, a mentalidade de que somos maus e mesmo sendo maus, buscamos algo que é bom porque Deus é bom em si, diz respeito também a um estilo de vida sacrificial que Jesus viveu para cumprir a lei e os profetas. E Jesus profeticamente cumpriu toda a lei. Então, se a gente exerce a obediência, porque Jesus ele não anula, né? Ele não veio para abolir os mandamentos em si. Então, se a gente ama Cristo e responde esse amor sendo submisso ao cumprimento da lei e dos mandamentos, isso é viver como Jesus viveu. Acho que na vida de Jesus, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, consiste em viver na lei e nos profetas, né? E eu entendo esse fechamento do cumprir aquilo que eu quero que os homens façam para mim, eu também devo fazer a eles. Eu entendo, porque essa é a lei dos profetas, eu entendo a totalidade daquilo que foi registrado. Porque a Bíblia em si era a lei e os profetas para a época de Jesus. Claro, existiam os livros poéticos, tinham outros livros históricos, mas aquilo que regulamentava e regia tudo era a lei e os profetas. E Jesus, aquilo que vocês falaram, tem a ver com esse cumprimento total de Cristo em relação àquilo que foi dito. Pessoal, nós vamos para o intervalo agora e se der vontade de chorar não tem problema, pega um lenço, a camiseta, com essas próximas imagens, eu sei que elas são fortes, não se desesperem, tá bom? Daqui a pouco, volta aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Que
que no final do 12, do versículo 12, fala, porque esta é a lei e os profetas. Ele dá um entender de que até esse ponto aqui do versículo 12, era como Cristo trazendo uma clareza do Antigo Testamento que apontava para ele, e agora é como se Cristo dando uma continuidade para a gente falar a respeito, por exemplo, do caminho que a porta é apertada e o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontram, de que só esse caminho é o único caminho, esse caminho ele é o caminho estreito, ele é apertado, e esse caminho ele é Cristo. Então parece que Jesus vem, ele fecha o Antigo Testamento, traz essa clareza e fala: o caminho que vocês devem seguir sou eu, Cristo, continuem. Por que é apertado o caminho, né? É porque o caminho é um só, é através de Jesus. Então não tem como entrar ou acessar a vida eterna sem ser por meio de Cristo. E essa questão que a gente já falou em todo o Sermão do Monte aqui para trás, é algo que tem que brotar da vida de um cristão naturalmente, né? Por que é apertado o caminho? Porque você precisa viver uma vida de renúncia diária, de morte diária, de abrir mão das suas vontades diariamente, de buscar que a vontade de Deus seja feita, de viver como Cristo viveu. E isso anula, não vou falar que é a nossa essência, mas anula o nosso jeito de viver, porque a gente tem gosto, a gente tem desejo, a gente tem aquelas pessoas que a gente não gosta naturalmente e a gente precisa matar, sufocar tudo isso, porque o caminho é Jesus e é viver como Jesus viveu. E aqueles que buscam a aprovação de homens, eles não buscam essa vida de renúncia diária, né? É comum um usar o outro de escada para se aparecer e ser aprovado para alguém, né? Então acho que é difícil e é estreito, acho não, né? É por isso que é difícil e é estreito, porque o único caminho é Jesus, é algo natural, isso deve fluir da gente naturalmente, né? A gente às vezes escuta muitas pregações, né, sobre esse texto, né? Mas aqui Jesus nos alerta isso, né? A vida cristã, ela é uma vida estreita, né? Em que sentido? De que não vai ser uma vida confortável. A ideia de um caminho espaçoso, de um caminho largo, inclusive de uma porta larga, dá a entender um caminho que é confortável, um caminho que não vai te exigir muito esforço, inclusive um caminho que é fácil de achar, porque se a porta é grande, é mais fácil de achar, agora se a porta é estreita, é mais difícil, né? Ou seja, a vida cristã, ela é dificultosa sim, nesse sentido de que você vai encontrar resistências, você vai encontrar batalhas internas que antes você não tinha, como a batalha entre a carne, a vontade de pecar, a vontade de se manter fiel a Jesus e a santidade. Isso aqui é muito pregado, inclusive, para jovens, né? Do tipo assim, ó, jovem, você tem que lembrar que o caminho é estreito, a porta é estreita, ou seja, a gente precisa entender, né? Se a minha vida cristã nesse sentido está uma vida muito confortável, se a minha vida está sendo uma vida muito fácil de ser vivida, sabe aquele crente que sempre, não, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu sempre desconfio desses caras, assim, chega e, não, tá de boa, não, tá sossegado e tal. Eu pensei, cara, provavelmente não está vivendo a vida cristã da maneira genuína. Jesus falou, né? O outro texto lá que diz, né, que quem quiser viver a vida cristã de maneira piedosa vai sofrer perseguições. Exatamente. Cara, se alguém quer acusar de alguma coisa, não pode acusar de desonestidade com a sua mensagem, porque ele avisou que, seria difícil. Ninguém pode chegar diante de Jesus e falar, mas falou que a vida seria boa e tal. Isso aí é os pregadores que vendem aí pra galera, né, de que a vida cristã vai ser uma maravilha, né? Mas Jesus não, ele deixou muito claro que o caminho é estreito. Mas se eu não servir Cristo, meus problemas não acabam, não? Não, vai ser Mas se eu me render a Cristo, os meus problemas não vão se acabar? Acabaram sim. C.S. Lewis fala algo que pode ser bem polêmico, né? Mas ele cita em um dos livros dele, ele fala que ele nunca escolheu o cristianismo ou o evangelho com a intenção de viver uma vida feliz e acomodada. Ele fala que ele sempre soube que uma taça de vinho no final da tarde traria um alívio para ele na questão da alma. Então ele fala que ele escolheu o cristianismo intencionalmente, porque o cristianismo vai na contramão de quem ele é, na essência de quem ele é, e retira ele da sua zona de conforto, né? Então não tem como viver o cristianismo ou passar pela porta estreita acomodado num sofá, como se as coisas estivessem indo só num mar de rosa, né? Jesus mesmo garantiu no capítulo 5, a gente passou por isso, nesse mundo tereis aflições, né? Vocês vão ser perseguidos por causa de mim, bem-aventurados os que são perseguidos, né?
os que são açoitados por causa do... Então não tem outro caminho, né? É bom a porta ser estreita, porque ela vai tirando os excessos, né? Peneira. É bom a porta ser estreita porque ela vai arrancando aquilo que é bagagem demais e no final das contas o caminho só vai passar você a cruz e não tem jeito. Se Jesus estava no Vale da Prensa, Getsemane, a prensa da azeitona, cara, quem sou eu e você para passar ileso por esse mundo sem ser pressionado? Mas sabe o que nos garante na porta estreita? É o pós-porta. A hora que a gente abre a porta, a gente vê o futuro maravilhoso e a esperança que nos alegra de saber o caminho que nós estamos indo. Essa é a esperança que nos mantém firmes no dia a dia, nas aflições, nas dificuldades. Nós temos dois caminhos, sempre vamos ter dois caminhos. A porta estreita, nós já falamos aqui. Estreita é viver com Jesus, porque a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Largo, talvez, você conhece Jesus, mas você está levando contigo, né? Sei lá, contigo. Você está levando todas as coisas que você quer para ir junto com você para um lugar onde você não vai entrar. Te aconselho a refletir nesse momento. Qual é o caminho que você tem tomado? Qual é a porta que você tem procurado bater? Existe um caminho que talvez hoje para você não é tão interessante porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Mas cara, faça uma autoanálise da sua vida com Deus e procura olhar o caminho que você tem andado. Se você tem andado por um caminho muito largo, muito espaçoso, muito folgado, você está vivendo Jesus com tudo que você pensa, com todos os seus conceitos, com todos os seus achismos, com toda a sua filosofia que você aprendeu na rodapé de um livro, e você esqueceu de viver a vida de renúncia que Cristo te oferece, talvez, não vou afirmar, talvez você precisa olhar para dentro de si e encontrar Jesus aí. Existe um caminho. Nesse sentido, escolha o caminho correto. Se tem algo que é claro e é nítido no estudo das 7 alianças, ao longo de todas as escrituras até a aliança de Jesus, é que se tem algo ou uma ferramenta que Deus usa para aperfeiçoar o amor do seu povo e a santidade do seu povo, é a questão do sofrimento, é a questão do deserto, é a questão da adversidade, né? Não tem como viver uma vida confortável sendo provado na adversidade. Jesus levou o povo para o deserto porque ele precisava provar o coração em relação à adoração, em relação à idolatria, em relação à honestidade, em relação à santidade, à purificação, tudo isso. Então fica muito nítido nas 7 alianças, no estudo das 7 alianças, que Deus usa o período da adversidade para purificar o coração da noiva, para purificar o seu povo, né, para atrair o seu povo. Fazendo uma propaganda aqui, né, a Impacto tem o estudo das 7 alianças em livretinho, encontra até gratuito, mas o seu Roberto ele tem 2 pregações curtinhas e muito claras sobre isso, que eu acho que vale a pena vocês assistirem, que chama Deserto, o salão de beleza da noiva. Então o noivo, quando ele quer adornar a sua noiva para um casamento santo e uma noiva madura, ele atrai a sua noiva à adversidade e ao deserto. Então não tem como passar pela porta estreita, viver o único caminho que é Cristo, sem passar por esse período de adversidade e de provação. O seu Roberto diz que a prova ou a essência do coração da noiva em relação ao noivo, ela é provada pela angústia. Ela é provada pelo sofrimento, pelo labor. Não é aquele sofrimento assim de autopunição, onde não, eu vou sofrer por Cristo e eu abraço. Não tem a ver com isso. Mas é algo voluntário e diário em meio à adversidade, né? Então não tem como alcançar Cristo, não tem como se render a Cristo, viver o cristianismo, viver o evangelho sem passar por essa adversidade, sem passar por esse teste, essa prova do deserto. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós vos conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Aqui Jesus ele já começa a dar os seus alertas, né? A gente está entrando já na fase final do ensino de Jesus e ele nos alerta para os falsos profetas. Claramente ele está nos alertando para aquelas pessoas que, conhecendo até as Escrituras, conhecendo até aquilo que diz a lei e os profetas, está falando da época isso, e isso serve para nós hoje, trazem um ensino que não é o ensino verdadeiro que Cristo chancela. Aquele ensino que Jesus está falando desde lá atrás, quando nós começamos a expor com mais clareza aqui o capítulo 5, 6 e agora finalizando o 7. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor é de fato do Senhor. Nós não temos o controle de saber. Não sei, não tem como a gente julgar quem é e quem não é. A questão é, você conhece o fruto de uma árvore. Você sabe que é um pé de limão porque você vai tirar um limão do pé. Agora, se você vê laranja no pé de limão, meu amigo, aconteceu alguma coisa louca, mudou geneticamente o pé, ou você está mais louco que o lobão. Porque não tem como, velho. Não tem como você tirar laranja do pé de limão. O problema é, tem muito pé de laranja que está brotando limão, e as pessoas estão comendo limão achando que é laranja. Essa que é a questão que Jesus está querendo trazer para nós aqui. E durante todo o tempo, antes de Cristo, no pós-Cristo, no tempo moderno que nós estamos vivendo, existem falsos profetas. E o que é um falso profeta? É o cara que ensina coisas diferentes do que Jesus já disse. Tem segredo. Ah, mas ele é tão bonitinho. Mas ensina aquilo que Jesus ensina? Em parte. E se a outra parte não é o que Jesus ensina, infelizmente é esse que vai bater na porta: Senhor, Senhor, mas eu não te conheço. Jesus vai olhar e falar: pô, não te conheço. Se apresenta de novo aí que eu não te conheço. Acho que teu nome não está na lista aqui. O problema é que nós somos enredados muitas vezes por um negócio tão gostoso que a gente gosta de ouvir. E a gente fica feliz. E a gente acha que a nossa vida está legal. E a gente começa a ir pela porta larga. Porque os ensinos do falso profeta nos levam para a porta larga. E a gente esquece que Jesus nos disse sobre um caminho mais apertado. Então, quando a gente vê aqui esse alerta de Jesus, é algo que precisa soar no nosso coração e no nosso ouvido, que você primeiro precisa conhecer a palavra de Deus. Como que você se previne do falso profeta? Pô, tem uma Bíblia inteira para você ler. Quarentena tá aí, batendo, velho. Tem uma Bíblia inteira para você ler. Tem problema, a Bíblia é muito dinâmica. Conhece então o que Jesus diz a respeito dos assuntos. E aí você vai ouvir, não tem problema você ouvir palavras no YouTube, até porque a gente está gravando no YouTube. Eu garanto que a gente não está sendo falso profeta. Porque se a gente tivesse, caiu raio na nossa cabeça, misericórdia, em nome de Jesus. Nós temos responsabilidade naquilo que nós falamos. E de verdade, se fosse falar coisa para você ficar feliz, eu não falaria metade daquilo que a gente já falou. Se fosse para você ficar contente, com seu egozinho massageado, com a sua cabeça assim: ai, que legal, né? Acho que essa vida que eu estou vivendo dá para levar, dá para ir pro céu com essa vida. Meu irmão, essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é o que está aqui. O problema é que se a gente não conhece o que está aqui, a gente é enganado, a gente é levado como se fosse a onda do mar, assim, tipo, sabe? Vai, volta para um lado, para o outro. E é isso que Jesus adverte. O fruto está caindo do pé ali, mas essa é uma árvore que dá laranja, é um pé de laranja. Mas, pô, parece que eu chupei limão. Acho que não deu certo. Toma cuidado, presta atenção. Presta atenção nos ensinos de Jesus. Ah, mas eu não sei. Lê o capítulo 5, 6 e 7. Toma um tempinho de novo se você não quer assistir os vídeos. Leia então com atenção. Você vai ver o que Jesus ensina e você pode comparar com aquilo que é ministrado muitas vezes. Talvez você vai ter que ser mais seletivo com aquilo que você ouve, para você não cair no engano. E é interessante
porque aqui a gente vê que Jesus nos ensina a prestar atenção e, nesse sentido aqui, a provar os profetas, né? Provar aqueles que se propõem a ensinar a palavra, se propõem a exortar o povo de Deus. Existe muito essa questão do tipo, o cara é pastor, o cara é ministro do evangelho, ele é ungido do Senhor, você não pode falar alguma coisa contra ele e tal. Mas a gente sabe que isso não é bem assim, porque o próprio Jesus alertou que haveriam falsos profetas. Então eu tenho que tomar cuidado. Que nem o Gustavo falou, se a gente já toma um cuidado ao falar alguma coisa da parte de Deus, né, no sentido assim de entender o temor que há pelo fato de a gente querer de fato corresponder com a verdade, a gente como igreja também deve ter essa preocupação de filtrar o que a gente escuta. Então tome muito cuidado com coisas do tipo assim, mas o que ele falou é muito legal. Mas o que ele falou faz muito sentido, gente, olha que legal. Ou seja, isso não necessariamente indica que o que ele está falando é verdadeiro. O único critério de verdade que você vai ter é comparar isso com as Escrituras. Então eu vejo que esse é o problema da gente hoje, né? A gente escuta muita pregaçãozinha, muita coisa legal na internet, e só porque faz sentido, só porque é bonitinho, só porque o cara fala bem, nossa, que maravilhoso. Mas você muitas vezes não percebe que ali existe muito lobo travestido de ovelha. Então é um apelo que a gente até faz aí, porque eu particularmente vejo um malefício que isso tem feito. Você vê o pessoal na internet consumindo conteúdo à torto e direito e chega com uma cabeça completamente revirada, misturando um monte de coisa, acreditando em um monte de coisa ao mesmo tempo, e muitas vezes são pessoas cristãs e que muitas vezes, inclusive, pior de tudo, só escutam gente crente, para você ver como existe aí tanto falso ensino. Tessalonicenses, Mateus 24, Jesus fala para tomar cuidado com as vãs filosofias, os vãos ensinamentos, né? E as vãs filosofias e os vãos ensinamentos, eles partem dos falsos profetas. Os falsos profetas não são aqueles que vêm de fora, tentando trazer um ensino totalmente diferente, mas é aqueles que surgem dentro, né? Vale fazer um adendo aqui, chamar a atenção de que falso profeta não é aquele que libera uma profecia, ele libera algo e ele não é 100% assertivo naquilo que ele disse. Isso só mostra que ele está num processo para se tornar uma pessoa com ofício profeta, se eu posso assim dizer, e aumentar sua sensibilidade com Cristo. Então esse não é um falso profeta. O falso profeta é aquele que traz um ensinamento que retira Cristo do centro e coloca o homem. Todo o ensinamento que parte, mesmo usando versículos bíblicos de uma maneira distorcida, fora de contexto, mas todo o ensinamento que retira Cristo do centro, retira a mensagem de arrependimento e traz uma mensagem que a galera está chamando hoje de um coaching cristão, né? Que é aquela mensagem que ela massageia o ego e fala aquilo que eu gosto de ouvir e fala aquilo que eu preciso ou não preciso ouvir, né? Aquilo que me infla o ego, que me traz orgulho. Essa é uma falsa mensagem, esse é um falso evangelho. Se a gente for olhar os ensinamentos de Jesus e a mensagem de Jesus, antes de Jesus entrar no capítulo 5 do Sermão do Monte e falar das bem-aventuranças, ele está pregando arrependimento. Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Essa vida de santidade e a seguir Cristo, uma mensagem que retira Cristo do centro, esse sim é um falso profeta. Eu quero chamar a atenção aqui para o versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Muita gente fala, eu quero ser batizado com fogo, né? E vamos queimar e tal. Eu vou ler um texto aqui rapidinho, que é Lucas 3. João dizia à multidão que saía para ser batizada: raça de víbora, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? A ira vindoura é o juízo, é Deus exercendo o seu juízo, é Deus fazendo justiça, né? Versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, ele vem para a salvação. Não existe passar pela porta estreita sem arrependimento. O arrependimento, ele vem para a salvação. A parte B do versículo diz, do versículo 8: não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado está posto à raiz. E novamente, a mesma palavra, a mesma figura de linguagem que Jesus usa no capítulo 7. O machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto,
é lançada ao fogo. É lançada aonde? Ao fogo. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que é esse fogo que João está dizendo? Ele fala no versículo 17. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo ardente que nunca se apagará. Então você precisa tomar cuidado com qualquer tipo de mensagem que massageie o seu ego, que te coloque nas alturas e não produz um fruto de arrependimento. O que é um bom fruto que Jesus está falando para mim? Se os irmãos discordarem, por favor, me exortem. Que Jesus está falando aqui no texto que a gente leu aqui de Mateus 17. O bom fruto é um fruto de arrependimento. É fruto que permanece. Produz salvação. Que produz salvação. Então, É um fruto eterno. é um fruto eterno. Então, uma mensagem que não produz arrependimento e não te traz a uma reflexão de como você tem vivido e de como o seu pecado fere a santidade de Deus, esse é um falso ensinamento. Deixa eu fazer uma observação aqui, bem no final ali mesmo já, que é quando ele diz assim: então lhes direi claramente, nunca vos conheci, né? Se referindo àqueles que vão chegar diante de Deus. Sim. E vão falar assim: ah, Senhor, Senhor, fizemos coisas em teu nome e tal. Ou seja, isso aqui me mostra que frutos, no sentido assim de resultado, não necessariamente significa que aquele é um ministério aprovado. Exatamente. Tá? Então, tipo assim, a gente tem que ficar ligado com isso. Mas o que me chama a atenção aqui é que daí Jesus diz assim, que ele vai olhar para eles e vai dizer: nunca vos conheci. Ele diz assim: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Outras versões diz: vós que praticais iniquidade. E aqui a palavra no grego é anomia, ou seja, ausência de lei. Ou seja, são pessoas que vivem como se não existisse lei. Fica uma dica aí. Todo discurso que, por exemplo, assim, não traz muito alinhamento moral, necessidade de arrependimento, é porque está incutido ali uma noção de uma vida sem lei, de uma vida sem uma necessidade moral. Então fica uma dica aí. Todo discurso que começa a dizer meio que a lei é algo que não serve e tal, que a gente vive no tempo da graça, se pergunte se você não está diante de um falso profeta. Porque o próprio Jesus aqui disse, uma das características dos falsos profetas é que eles vivem como se não houvesse lei, porque eles são imorais nesse sentido, eles praticam iniquidades nesse sentido. Aqui a gente vê bem claro que no versículo 17, né, que diz assim: toda árvore boa produz frutos bons, porém as árvores más produzem frutos maus. Nem toda árvore que produz frutos, aqui no sentido, estou falando em relação à quantidade, porque a gente é muito estimulado pela questão da quantidade, onde tem muito então é bom, mas a verdade pode ser o contrário. O bom pode ser onde seja pouco. E a gente, os jovens, é muito movido por essa questão de quantidade, onde todo mundo vai, eu vou. Pela questão do consumismo hoje da internet, nessa quarentena aí que aumentou muito. Então a gente vai ouvir alguma palavra e tal, a gente quer ouvir algo que amassageie o nosso ego, seja confortável pra gente. A gente não quer ouvir uma palavra que traga conforto. E quando a gente lê essa parte aqui, pra mim não tem como não lembrar da questão de Balaão. Se a gente vê números ali, a partir do capítulo 22, até encoraja os irmãos aí a ler, que a gente começa a ler um pouco da vida de Balaão e fala: pô, que cara incrível, o cara tá conversando, se relacionando com Deus. Mas depois a gente vai ver mais pra frente, a motivação do cara sempre foi errada. Ele era motivado pela questão da riqueza, de possuir, e nunca de trazer uma palavra assertiva para o povo, que direcionava o povo para Deus, a caminhar de uma forma correta. E depois a gente vê mais para frente que o próprio Deus manda o povo de Israel matar Balaão. Pessoal, nós chegamos aí ao final desse episódio de hoje, né? Da gravação de hoje. E eu queria que você ficasse atento, ligue suas antenas em relação a tudo que a gente falou. Principalmente esse final. Jesus nos alerta, ele é muito específico quando ele fala sobre um falso profeta. E cuidado com as mensagens que rolam por aí nos dias de hoje. Tem uma mensagem que ela é imutável, que é a mensagem de Cristo Jesus. Você vai encontrar aqui. Se você está com dúvida naquilo que está sendo dito, olha para a tua palavra. E eu espero que você tenha sido firmado na fé com aquilo que nós estamos falando. E nós nos vemos sábado que vem para o fechamento dessa série, tá bom? Deus abençoe. Até mais.